Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia tá passando por aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o roteiro, nosso segundo roteiro, que vai se tratar dos conteúdos divisão, potenciação e raiz quadrada de números naturais. Aí nessa primeira parte do roteiro tá as instruções, que é as questões do livro didático do livro A Prova Brasil. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que copiar as perguntas e as respostas em uma folha de papel com pauta ou sem pauta, aí fica a critério de vocês. Depois que fizer isso bem organizado, aí vocês vão anexar no roteiro. E aqueles alunos que fazem parte da sala virtual vão fazer o quê? Tirar foto e mandar na sua sala. Então aí, ó, o nosso cronograma se iniciou dia 28/9 e vai até dia 13/10. Tem bastante tempo para vocês fazerem essas atividades aí. Aí a atividade 1, que é em relação à aula 1, 2, 3 e 4. Coloquei o dia da semana que é para segunda-feira, que é para responder a atividade do livro da página 56, apenas as questões 1 a 5, ou seja, 1 a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Lembrando que as questões do livro copiado e respondido em uma folha e anexado no roteiro. Atividade 2. Responder a atividade extra que está no roteiro. Aí as aulas 5, 6, 7. As aulas 5, 6, 7 e 8 vão se tratar de potenciação e raiz quadrada. A potenciação vai estar no livro de vocês na página 59, 60, 61 e 62. A raiz quadrada vocês não vão encontrar lá. O que a tia fez? Colocou uma explicação aí no roteiro, que está aí logo aí abaixo, que eu vou explicar, vai ter uma breve explicação. A atividade referente a essas aulas aí, ó. Responder a atividade proposta no roteiro, questão 1, 2, 3 e 4. Aí copiar e responder seguindo as instruções acima que eu já falei, né? As aulas referentes à aula 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fazer a leitura do livro A Prova Brasil, que vocês receberam esse livro nas páginas 18, 19, 20 e 21. Lembrando que essa atividade do livro A Prova Brasil para copiar as perguntas e as respostas em uma folha de papel a critério de vocês, bem organizada e anexar no roteiro. Entenderam? Agora vamos lá para a terceira parte do roteiro. A terceira parte do roteiro é falando sobre a divisão, que é uma operação matemática utilizada para separar elementos. Aí tá aí explicando como é direitinho o que é uma divisão. Aí tá aí o exemplo de ser dividido para 3. Vocês vão procurar um número que multiplicado por 3 vai dar 6. Que número é esse? É o número 2. Aí, para vocês saberem qual é o nome que se dá para cada número desse aí. Nós temos o dividendo, que é esse de azul, o divisor de vermelho. O resultado dessa divisão nós chamamos de quociente e o que sobra nós chamamos de resto. Quando não tem resto, dizemos que essa divisão é uma divisão exata. Agora vamos para outra parte aí, ó. Potenciação. O que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, em uma potenciação, nós temos base e expoente. Então, em uma potenciação, nós temos base e expoente. Quem é a base?
É esse 4 aí, ó. Quem é o expoente? É o 3. O que significa a base e o que significa o expoente? A base vai ser o número que eu vou multiplicar e o expoente é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse número. Como a base é 4, o expoente é 3, quer dizer que eu vou multiplicar o 4 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é igual a 64. Sendo que o 4 é a base, o 3 é o expoente, o 64 é a potência, que o resultado nós chamamos de potência. Esse outro exemplo aí abaixo, o 5 é a base, o 2 é o expoente. Quer dizer que eu vou multiplicar o 5 duas vezes, porque o expoente é 2. E 5 vezes 5 é igual a 25. Sendo que o 25 nós chamamos de potência, que é o resultado da potência. Aí logo abaixo temos a raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? O exemplo, a raiz quadrada de 4, vou procurar o número que multiplicado por ele mesmo, o resultado seja 4. Qual é esse número? É 2. Qual a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Ou 2 elevado ao quadrado é 4. Outro exemplo, raiz quadrada de 16. 4, por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Ou 4 elevado ao quadrado se resulta em 16. A raiz quadrada de 49, qual é? É 7. Vou procurar um número que é multiplicado por ele mesmo seja 49. Então, esse número é o 7. 7 vezes 7 é igual a 49. Ou 7 ao quadrado também é igual a 49. Agora vamos para a atividade. Atividade 1, a questão 1. Marque a alternativa que corresponde ao verdadeiro resultado da divisão do número 2.496 por 2. Aí vocês vão fazer a divisão e marcar a resposta certa. Por 3, fazer a divisão, marcar a resposta certa. Por 4, também. Por 5, vocês podem até desconsiderar que aqui não vai dar uma divisão exata. E, se eu não me engano, também são 2 que a divisão não dá exata. Se vocês não encontraram a divisão exata, aí vocês não marquem nenhuma das alternativas. Ok? Entendido? A atividade seguinte, em 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Aí aqui vocês vão colocar, qual é a base? Aí vocês vão ver qual é a base, qual é o expoente? Aí vocês vão colocar só o expoente. Qual é a potência, que é o resultado dessa operação, que já está aí? Aí vocês vão colocar. A questão 2 dessa atividade é para vocês escreverem na forma de potência. Não é para vocês calcular o valor da potência, é para escrever em forma de potência. Letra A. O 4 está se multiplicando quantas vezes? Que tal? 4 vezes 4 vezes 4. Então, já sabe que o 4 vai ser a base e o expoente é a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado. Essa quantidade de vezes, esse expoente vai ficar aquele númerozinho acima do 4. Entenderam? Na questão 3, já é para vocês calcularem o valor da potência. Aí tá 3 como base e o 2 como expoente. Aí vocês vão multiplicar o 3, a quantidade de vezes que foi expoente, que é 2. Então, vai ser o quê? 3 vezes 3. A mesma coisa, o 8. 8 base e o 2 expoente. Então, o 8 você vai multiplicar quantas vezes? A quantidade de vezes que foi expoente. Quem é o expoente? É esse númerozinho aqui, ó. Que fica aqui acima, logo acima. Entenderam? O número que fica abaixo é a base, o número que fica acima chamamos de expoente. Expoente é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base. Entenderam?
Questão 4. Determine cada raiz justificando o resultado conforme o exemplo. Aí tá aí o exemplo. Raiz quadrada de 25, o número que eu vou multiplicar por ele mesmo, que vai se resultar em 25, é o 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Vocês vão fazer só isso. Raiz quadrada de 4, 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. E assim por diante. A raiz quadrada de 64. Vocês vão procurar um número que é multiplicado por ele mesmo, vai se resultar em 64. Vocês são craques na tabuada, vão saber isso melhor do que eu. Tá bom, gente? A tia está morrendo de saudade. Qualquer dúvida, entre nos grupos de WhatsApp que estarei à disposição. Não vejo a hora de ver cada carinha, viu? Um grande abraço.